meus queridos, tudo bom? Meu nome é Simone Alvarez e hoje eu vou gravar um vídeo a respeito de um tema um tantinho delicado, que foi uma sugestão de gravação de vídeo que me passaram. Então eu vou fazer esse vídeo a respeito de quê? Como reagir, né? Ou como entender uma derrota na advocacia. Nem sempre você vai vencer o seu processo, tá? Haverá momentos em que você vai perder o processo, especialmente se você fizer da advocacia a sua carreira principal. Você vai advogar o tempo todo. É como eu, como professora, eu tenho certeza que durante a minha vida, né? Eu tô com 33, então eu pretendo ficar com 99 anos dando aula e eu tenho certeza que até meus 99 anos eu terei muitas vitórias e algumas derrotas também, porque faz parte. Bem, eu já perdi processo, eu sou advogada, eu dou prioridade à carreira docente, mas eu também sou advogada e eu já advoguei algumas vezes, tá? Não vou dizer que tantas vezes, que para mim tantas vezes é ter pelo menos uns 100 processos. Eu já advoguei contra a Bradesco, contra a SEG, fiz divórcio, fiz que mais? Além de divórcio. Gente, isso aí não é porque eu tive pouco processo, não. Que já são 2 da manhã e a memória acaba falhando. Import Express, enfim. E outros processos que eu também fiz. Unimed, GEAP Seguros, enfim. E por aí vai. Então, gente, o que a gente verifica, tá? Esses processos que eu mencionei, eu venci todos. Alguns processos eu entendia como perdidos, porque eu não via tanto direito para o meu cliente, mas venci. Ou melhor, meu cliente venceu, porque o direito era dele, eu apenas estava pleiteando no lugar dele. Entretanto, eu já tive uma derrota, tá, profissional, uma derrota na advocacia, que foi um processo contra a UTI Vida. Esse processo eu fiz em causa própria. Na verdade, não bem em causa própria. O processo a autora era a minha mãe. A minha mãe, ela havia quebrado fêmur na época, o ano foi 2011. Eu tinha 1 ano de formada, eu tinha pego a minha carteira no inicinho de 2010. Em 2011, eu entrei com esse processo contra a UTI Vida. Pois bem, foi o processo que eu mais trabalhei em cima, porque eu queria muito ganhar. Ela tinha quebrado o fêmur, ficou 4 horas esperando para alguém vir aqui removê-la, mandaram ela gritar baixo, enfim, na minha opinião foi uma sucessão de violação a diversos direitos. Inclusive uma falha na prestação de serviço pela demora na chegada da UTI Vida. E foi juntado ao processo inclusive áudios no qual eu peço, pelo amor de Deus, ela tá passando mal, ela tá gritando de dor, ela tá, enfim, áudios que, na minha opinião, só corroboravam a meu favor. Eu juntei laudo médico, juntei ali tudo demonstrando a demora, desde o telefonema que eu dei em torno de umas 7 da noite e a entrada que ela deu no médico em torno de 1h30 da manhã. E nisso foi muito tempo de sofrimento. Pois bem, foi o único processo que eu perdi. E eu não perdi porque o pedido foi indeferido, porque ela não tinha direito. Eu perdi por falta de prova. Mas como assim falta de provas se eu juntei todas as provas, né? Na audiência, diga-se de passagem, eu estava vendo a advogada da outra parte, do réu, como minha inimiga. Me lembro o nome dela até hoje, o nome dela era Érica. E eu olhava para a mulher fulminando ela. Por isso que eu falo para você que advogar em causa própria não é tão interessante. Eu já advoguei em causa própria, tá? Outras vezes. Já processei vizinho, já processei um maluco que cismou comigo, enfim. Mas nesse processo, e todos eles eu ganhei. No penal é mais fácil você ganhar, porque se há materialidade do fato e você prova isso, então não tem o que contestar. Simplesmente é. Agora, no caso do processo civil, a situação é um tanto diferente. Você prova. Agora, eu não entendi por que eu perdi. Pois bem, eu perdi o processo e, como eu estava falando na hora da audiência, eu estava olhando para a ex-adversa como se ela fosse minha inimiga. A minha vontade ali era bater na mulher. Eu via a mulher da UTI Vida como alguém que prejudicou a minha mãe.
Eu me lembro muito bem da cara que eu tava fazendo, encarando ela. Parecia que eu queria incestar a mulher e eu sinceramente só não fiz isso porque não tinha nada a ver. Não faça isso. O réu não é seu inimigo, o advogado do réu muito menos, ele só tá defendendo o direito do réu e tá mais do que certo. Mas já vamos entender que esse é o problema de advogar em causa própria. Pois bem, perdi o processo, apelei. Logo no início, não chegou nem a ser julgada a apelação, simplesmente entenderam que não foi juntada a prova suficiente quando foi. Mas ok, perdi. Porque eu não continuei com o processo. Minha mãe, ela teve câncer na época, então a gente deixou pra lá, tá bom, não tem direito? Então tchau, dane-se. Vamos cuidar da saúde que é mais importante. O que eu falo para você, aluno, que quando você se formar, você vai ganhar sim muitas causas, tá? Lidar com direito não é difícil, você vai ganhar muitos processos que você nem imagina. Mas em algum momento você vai perder. E se você perder, o que eu vou te dizer? Nunca se sinta um mau advogado, tá? Uma coisa que eu ouvia na época que eu comecei minha carreira foi que o que vem de juiz é que nem bumbum de bebê. Você não sabe o que vai sair dali, né? Você que tem filho deve saber, né? Você troca a fralda, do nada vem, né, aquela coisinha amarela nojenta. Enfim, cabeça de juiz, gente, não dá pra prever. Você pode ter o melhor direito ao seu lado e muitas vezes acabar de você perder, tá? Fórum não quer dizer justiça. Fórum quer dizer simplesmente o local onde andam os processos, onde o juiz vai dizer o direito no seu processo, aplicar o direito e, porventura, em algum momento ele não vai aplicar adequadamente e não pense que o segundo grau, STJ, STF vai fazer justiça. Nem sempre faz. Então você saiba, fique você sabendo que você não é um mau advogado, jamais desista, tá? Não deixe que uma derrota em um processo venha a prejudicar a sua mente pensando, eu sou um mau advogado, eu não vou pegar outro processo. Não, pegue sim. O mundo precisa de advogados fortes. É como a OAB fala, a advocacia é para os fortes. Então você não desista porque você perdeu um processo. Infelizmente, você não vai ganhar em todos os momentos da sua vida. Eu desconheço algum advogado que nunca perdeu uma causa, ainda mais se o claro, né, pelo amor de Deus, se você é um advogado de 1 ano de formado e está advogando aqui e ali, você com certeza vai estar 100% de sucesso, mas até o fim da sua vida, né, você vai continuar advogando, em algum momento essa coisa ruim vai acontecer. Então, além de você saber que você não é um advogado ruim, você precisa ter em mente que nem sempre a corte faz justiça. Nem sempre a corte vê as provas de forma adequada. Muitas vezes a justiça quer bancar cega e ela é quando ela quer. Vai pegar e fechar os olhos para o seu direito. Não tenha medo de pedir para falar com a juíza ou juiz. Muitas vezes o secretário do juiz ou da juíza é muito mais distante do que o juiz. Eu já tive momentos em que a secretária da juíza foi extremamente distante, tipo botando 500 barreiras, e quando eu falei com a juíza ela foi extremamente gentil. Isso foi um inventário que eu fiz. E eu pedi para ela se ela podia dar a sentença naquele dia, porque eu já acabei de juntar tinha acabado de juntar um documento, pedi a sentença e ela deu. E o processo de inventário terminou em menos de 2 anos. Eu sou é como falavam para mim, eu sou a rainha do inventário. Eu sempre fiz inventário muito bem. Então, é aquilo. Tem juízes que são maravilhosos, mas você vai encontrar juiz mal educado. Nesse processo que eu perdi, o ano era 2012, porque o processo terminou em torno de 2012, 2013, o juiz era mal educado. Tava falando tudo quanto era palavrão, assim mesmo. Porra, bote isso mais alto que eu sou surdo, não tô ouvindo essa merda. Pelo amor de Deus, isso não é o tipo de conduta que se espera de um juiz, né? Não tô ouvindo essa merda. Merda é ele falando palavrão na hora de uma audiência. Enfim, e aí tá lá, segundo a gravação, era apenas eu implorando para a empresa, via minha casa, remover minha mãe que estava gritando de dor porque ela tinha quebrado o fêmur. Enfim, então, além de você saber que a justiça é cega e se faz de cega quando ela quer,
Isso aí é independentemente de você ser maravilhoso ou não, tá? E outro ponto, muitas vezes você também vai estar advogando para um escritório. Fique preparado pelo seguinte, tá? Eu, como advogada, eu nunca tive medo de enfrentar escritório. Por quê? Porque o advogado autônomo que está cuidando de um caso de um cliente tem mais intimidade com o processo do que o advogado de escritório. O advogado de escritório, muitas vezes, está lá, o chefe do escritório te incumbiu de ir a uma audiência, você vai, você mal está sabendo o caso, você mal está envolvido com o caso, então às vezes você vai perder para aquele advogado autônomo, ou seja, você pode trabalhar no melhor escritório e ainda assim perder para um advogado que está trabalhando na autonomia porque apenas ele tem mais envolvimento com o caso do que você. E pense o seguinte, você não está perdendo o seu processo, você está perdendo o processo de um escritório e não necessariamente você. Quem fez a petição foi você? Quem fez, muitas vezes em escritórios, um faz uma parte da petição, aí o chefe vai lá, condena tudo, troca tudo, você vai lá, então faz o seu papel de audiencista e assim vai, tá? Então fica essa mensagem. Perder faz parte, bola para frente, que venham novos clientes, novos processos. Nem todos os juízes são injustos, tem muito juiz que está imbuído da vontade de fazer justiça, tem muito juiz que você vai pleitear o direito e se você de fato tiver, você vai vencer, tanto que eu sempre venci, só perdi uma vez, e muitos advogados vencem por aí. Saiba que advogar não é difícil, difícil é muitas vezes lidar com situações que você não espera. Você não sabe o tipo de personalidade do juiz. E não tenha medo de pegar novos processos. Continue trabalhando, continue pegando seus processos, ajudando seus clientes, dando o seu melhor naquela atuação e saiba que perder faz parte, tanto que inclusive a gente não pode falar de acordo com o código de ética da OAB que uma causa é ganha. Você não pode falar para o seu cliente, a causa é ganha. Isso é contrário ao código de ética. Ainda que o direito esteja do lado do seu cliente, você não pode fazer isso. Talvez até mesmo o código de ética, quem elaborou o código de ética já sabe essa possibilidade de muitas vezes a justiça estar cega para o direito. Tá bom? Então vou indo lá, que já tá meio tarde, vim gravar esse vídeo após minha primeira vez na rua, depois dessa flexibilização da pandemia. Diga-se de passagem, eu sugiro que vocês do Rio de Janeiro, se gosta de um bar temático, Surreal é muito legal. Fica com Deus. Ah, e se inscreva no meu canal, por favor.